Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ramon Xavier e nessa aula nós vamos falar de simplificação de raízes, olha só. Então vamos ver, vamos começar direto nos exemplos. Quando eu tenho dentro de uma raiz quadrada um número elevado ao quadrado, por exemplo, raiz quadrada de 9 elevado a 2, eu posso cancelar o elevado a 2 com o índice 2 da raiz, e aí me sobra somente o número 9. Eu cancelo 2 com a raiz e sobra somente o número 9. Por que eu posso fazer isso? Vejamos. Voltando aqui. Antes de cancelar, vamos resolver o que é 9 elevado a 2. 9 elevado a 2, dentro da raiz ainda, claro, é 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. E raiz quadrada de 81 é o próprio número 9. Porque 9 vezes 9 deu 81. Então, observa. Quando eu tenho um número dentro da raiz quadrada que está elevado a 2, eu posso simplesmente cancelar o expoente com a raiz. E me sobra somente o que estava lá dentro, o radicando 9. Eu fiz aqui o procedimento para você perceber o porquê que isso acontece. Mas sempre que tiver lá uma raiz quadrada, por exemplo, de 7 elevado a 2, eu não preciso repetir esse procedimento. Eu sei que vai dar o número 7. Então, eu cancelo aqui o expoente 2 com a raiz e me sobra somente o número 7. Isso vale para todas as raízes, inclusive de índices diferentes. Vejamos. Se eu tivesse, por exemplo, a raiz terceira de 12 elevado a 3. Eu não preciso resolver 12 vezes 12 vezes 12 e depois procurar a raiz. Como o expoente é igual ao índice da raiz, eu posso cancelar o expoente com o índice e sobra somente o número 12. Isso acontece com todas elas. Se eu tivesse, por exemplo, a raiz décima de 3 elevado a 10. Se o expoente é igual ao índice, eu cancelo os dois e sobra somente o 3 aqui, o número que estava lá dentro. Essa propriedade é extremamente importante para a gente conseguir fazer as simplificações das raízes. A simplificação das raízes nós vamos fazer usando o processo de fatoração. Então, olha só, simplificando raízes por fatoração. Lembra que fatoração é o procedimento utilizado para encontrar o MMC. A gente usa números primos para fazer a fatoração. Então, vamos escrever aqui números primos. Quem são os números primos? Vamos lá, a listinha dos primeiros números primos. É o número 2, o número 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. A lista de números primos é infinita, mas esses aqui são os primeiros. Então vamos começar simplificando algumas raízes usando esse processo de fatoração. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver, raiz quadrada de 40. O índice da raiz quadrada é 2. Para simplificar, eu vou fatorar este número 40. Como é que é a fatoração mesmo? Coloca o número 40 do lado esquerdo, faz a barrinha, e do lado direito nós vamos colocando os números primos, que dividem o 40. Então, vou olhar. O número 40, ele é par, e dá para dividir por 2. Como 2 é um número primo, eu posso usar aqui na fatoração. Então, vou colocar o 2 do lado direito e fazer a divisão. 40 por 2 vai resultar em 20. O resultado dessa divisão, então, eu coloco aqui embaixo do 40. 20. Aí eu repito o procedimento. Tem que dividir o 20 por um número primo. O número primo que divide 20, como o número 20 é par, dá para dividir por 2 de novo. 20 dividido por 2 dá 10. E eu continuo o procedimento até que o resultado da divisão seja 1. 10 dá para dividir por 2 de novo. Ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 é um número primo. Está aqui na lista de primos. Só dá para dividir por ele mesmo. Então, coloco aqui o número 5 e faço. 5 dividido para 5 deu 1. Pronto. Terminei a fatoração do número 40. Observa que nós temos 3 números 2 e o número 5. Nós queremos aqui simplificar essa raiz. E a gente viu que se tem um número dentro da raiz elevado a um expoente que é igual ao índice, ele é cancelado com a raiz. Então, nós vamos fazer o seguinte. A raiz aqui é 2, então eu quero formar pares de números iguais. Vou pegar esses dois números 2 e formar um par. Vai ficar 2 ao quadrado.
Esse número 2 e esse número 5 são diferentes, não formam um par. Então, vai ficar somente 2 vezes 5. 2 vezes 5 resulta em 10, não é? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 5, que dá 10. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o 40 por 2 ao quadrado vezes 10. 2 ao quadrado vezes 10 vai resultar em 40. Mas como eu tenho um número elevado a 2, ele vai sair da raiz. Então, volta para lá e substitui o número 40 por 2 ao quadrado vezes 10. Você vai ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 10. Está vendo que a gente tem uma multiplicação dentro da raiz? A gente viu na aula anterior que quando a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode separar isso em duas raízes. Então, observe. Vou separar em duas raízes. Vou ter a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 não dá para resolver. Está na forma mais simples possível. Mas observa do lado esquerdo aqui. A raiz quadrada de 2. Eu tenho um número elevado a 2 dentro de uma raiz quadrada. A gente acabou de ver que se o índice é igual ao expoente, a gente pode cancelar isso. Então, eu cancelo esse 2 com essa raiz. E esse 2 aqui vai sobrar sem raiz. Vai ficar assim, então, ó, 2 vezes a raiz de 10. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 10. Este é o processo de simplificação. A gente saiu da raiz quadrada de 40 e chegou em 2 vezes a raiz de 10. A gente conseguiu extrair um número inteiro de dentro da raiz. Claro, não resolveu tudo, mas diminuiu a raiz. Então, esse processo aqui é que é a simplificação. Simplificação. A gente faz essa fatoração. Vamos ver mais um exemplo para poder clarear um pouco mais. Vamos simplificar agora a raiz quadrada do número 108. Raiz quadrada tem índice 2. Então, queremos formar pares de números iguais. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é fazer a fatoração do número 108. Então, escreve 108, passa a régua aqui do lado. O número 108 deve ser dividido por números primos. O número primo menor que divide aqui o 108 é 2. Então, vou colocar 108 dividido por 2, vai dar 54. 54 ainda é par. Divide por 2, vai dar 27. 27 não divide mais por 2. O próximo número primo que vai dividir o 27 é o 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vai dar para dividir por 3 de novo, que dá 3 de divisão. 3 é primo, só divide por ele mesmo. 3 dividido para 3 vai dar 1. Observa aqui, ó. Encontramos 2, 2, 3, 3, 3. Vou formar pares de números iguais. Aqui eu tenho 2 elevado a 2. Aqui eu vou ter 3 elevado a 2. E esse 3 aqui sobrou. Então, eu tenho que o 108 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes um 3. Vou substituir, então, o número 108 por 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, dentro da raiz. Então, vai ficar assim. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Está vendo que a gente tem multiplicações dentro da raiz? Então, vou separar isso em raízes distintas, porque eu posso fazer isso, a gente viu a propriedade. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Observe que as duas raízes que tem aqui, ó, à esquerda, raiz quadrada de 2 elevado a 2 e de 3 elevado a 2, vai dar para cancelar a raiz com o expoente. Então, eu cancelo esse 2 com essa raiz, esse expoente 2 com essa raiz. O que vai sobrar, então? 2 vezes 3. Mas a raiz de 3 aqui não tem expoente. Então, ela não vai cancelar. Ela vai continuar sendo a raiz de 3. Então, vou ter aqui raiz de 3. Agora, eu resolvo essa multiplicação que está do lado de fora. 2 vezes 3 dá 6. Vezes a raiz de 3, como eu não resolvi, repete. Então, observa aqui, ó. 6 vezes a raiz de 3 é a simplificação da raiz quadrada de 108. Aqui, ó, é a simplificação. Nós conseguimos tirar um fator 6 de dentro da raiz e, em vez de 68, agora é a raiz de 3. Eu posso fazer isso com qualquer raiz, não só a raiz quadrada. Então, vamos ver mais um exemplo agora, mas com uma raiz cúbica. Então, vamos ver aqui, ó.
raiz cúbica, ou seja, 3, a raiz terceira de 24. Vamos ver se a gente consegue resolver essa raiz aí. Então, para poder fazer a simplificação, primeiro a gente fatora o número 24. Então, vamos lá, coloca o 24, faz a régua, e agora vamos fazer a fatoração. 24 é um número par, então dá para dividir por 2. 24 por 2 vai dar 12. 12 continua sendo par, então vai dar para simplificar por 2 de novo. 12 dividido por 2 vai dar 6. Eu posso simplificar por 2 de novo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 é um número primo, só dá por ele mesmo. 3 para 3 vai dar 1. Pronto. Agora observe o seguinte, nas raízes quadradas estávamos fazendo pares de números iguais. Mas agora essa raiz é cúbica, o índice dela é 3. Então nós queremos fazer trios de números iguais. Então vamos observar aqui na fatoração. Apareceram 3 números 2. Então eles vão formar um trio, vai ficar 2 elevado a 3. Esse número 3 aqui sobrou. Então nós temos que 2 elevado a 3 vezes 3 é igual a 24. Então vou substituir na raiz terceira o 24 por 2 elevado a 3 vezes 3. Agora eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu vou separar isso em duas raízes distintas. Então vou ter a raiz terceira de 2 elevado a 3 vezes a raiz de 3. A raiz de 3 eu não tenho como resolver. Ela já está na forma mais simples possível. Mas a raiz terceira, observe que é a raiz terceira. A raiz terceira de 2 elevado a 3 dá para simplificar, porque o expoente é igual ao índice. Então eu cancelo o expoente com a raiz, sobra apenas o número 2, vezes a raiz terceira do número 3. Então essa aqui é a forma simplificada da raiz terceira de 24. Então, se eu estiver calculando a raiz quarta, professor, aí a gente vai querer fazer um número elevado a 4, e assim por diante. Essa foi a simplificação, usando a fatoração, ok? Então é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.